Bom dia, pessoal. Hoje, dia 13 de maio de 2020, nós temos aí um dia já um pouquinho, pelo menos no terreno interno, um pouquinho aí mais de calma, expectativa. Todo mundo quer saber o que tem nesse vídeo aí do Bolsonaro, mas o STF deu 48 horas para que o presidente, por meio da sua Advocacia Geral da União, Moro e tudo mais, deu um parecer sobre se pode ou não divulgar o vídeo, tá? Então, por enquanto, a gente não vai ter nenhuma novidade do vídeo. É um pouco triste a gente saber que um blog, né? Não é um canal, enfim, um blog fez uma postagem usando a palavra devastador e isso foi o suficiente para derrubar mais de 1.500 pontos a bolsa. Eu sei que tem gente que vai falar que o S&P 500 também caiu, e de fato caiu. Só que a gente não pode só pensar em correlação direcional, a gente tem que pensar em intensidade. Quando veio a notícia, quem estava acompanhando pelo day trade lá, quem estava vendo, acelerou a queda, deu panic selling na galera. A galera começou a vender com medo de pânico, deu um repique de alta. Esse mesmo blog foi e postou uma nova notícia falando que é horrível, terrível. Aí voltou a despencar. E este blog tem parcerias com casa, parceria não, esse blog ele é 50% aí propriedade de uma casa de análises. Isso preocupa e nós sabemos que a CVM não vai investigar, tá? Não vão. Então, isso preocupa. Agora, além de tudo, a gente tem que ter um monitor exclusivo para o Twitter para acompanhar blog e tweet, né? Trump twitta, cai a bolsa, sobe o petróleo, enfim. Agora esse blog twitta, cai o Brasil. Já aconteceu e não é a primeira vez. Dito isso, é um dia com uma agenda relativamente cheia, principalmente para os fundamentalistas. Temos muitos balanços e o nosso calendário também tem bastante coisinha. Vou mostrar para vocês depois da vinheta. Estamos aqui com o nosso calendário. Bom, já saíram alguns dados, né? Eu não tenho aqui porque no filtro eu não coloco países da Europa, mas já saíram os dados do Reino Unido e eles são bem abaixo, aí vieram triste, né? O PIB do Reino Unido veio ruim, a produção industrial veio abaixo, enfim, isso deu uma desanimada, a gente já vai dar uma olhadinha nos mercados. Aqui no Brasil, nós temos vendas no varejo que vão ser divulgados daqui a pouquinho, expectativa de queda aí anualizada de 6%, e para março, ela é a cada 2 meses, né? Para março, a queda de 7%, então uma queda violenta. Aí já dá para se pensar como que vai ser abril, né? E varejo subindo, a gente tem aí lojas americanas quase no topo histórico já, né? Vamos com calma. Índice de produção, IPP, que é o... Tá na dúvida? Clica, eu não lembro todas as siglas. Índices de preço ao produtor, que é uma inflação de produção, né, de matéria-prima e tudo mais. Vai sair 9,5 para os Estados Unidos. Isso é relevante, é legal dar uma atenção, tá? Se vier dentro da projeção, tá tranquilo. Se vier muito fora, assusta, tá? Assusta um pouco. Powell vai discursar às 10 horas. Isso vai causar uma sensibilidade no mercado, porque agora Trump já está pressionando Powell para que seja feito uma queda, um corte nos juros do Banco Central para terreno negativo, juros negativos nos Estados Unidos. Isso realmente seria uma novidade, né? E aí nós temos confiança do consumidor, que é mais um termômetro aí, né? Que a gente vai ter, ele lembra um pouquinho aí o PMI, né, o PMI, aí, o PMI, ele tem que estar acima de 50 para ficar legal. E fluxo cambial estrangeiro, o pessoal que opera dólar aí, é um dado legal para te dar um termômetro. Bom, e por que eu falo que a agenda é cheia? Além disso, todas essas empresas que eu estou rolando aqui na tela, todas essas empresas ou já divulgaram, como por exemplo a Qualicorp, ou ainda irão divulgar seus balanços. Destaque para Via Varejo,
Pão de Açúcar, Braskem, Fleury, Arezzo vai divulgar também, a Movida, Metal Leve, Tenda, São Carlos, enfim. Todas essas empresas vão divulgar balanços hoje, né? Então, o pessoal do fundamentalista aí vai ter bastante trabalho. E como que estão os mercados lá fora? Estados Unidos testando aí leve alta, um terreno levemente altista, muito pela especulação de que teremos um terreno de juros negativos lá nos Estados Unidos. Petróleo aí em terreno estável, né, quase empatado com a oscilação de ontem, e o VIX subiu acima de 30 de volta, né? Agora ele está em 31. Infelizmente não é muito legal, DXY perdendo um pouquinho de força, também pelo motivo dos juros gente do céu, dos juros americanos em terreno negativo. E aí a Europa já sentindo um pouquinho mais uma queda, né? A Inglaterra, como eu disse, caindo 1% por causa dos seus dados, PIB abaixo, produção industrial abaixo, enfim. E tudo está desenhando aí que não teremos como vislumbrar uma recuperação em V, né? Então aquela queda e já sobe com tudo, né? As empresas não estão apresentando lucro, não está simples. E na Europa, principalmente, nos Estados Unidos menos, mas também já se fala do seguinte: se a gente abrir a economia, a gente corre o risco de ter uma segunda onda e essa segunda onda ser pior que a primeira onda e jogar a gente de volta para um lockdown ainda mais pesado, com ainda mais doentes, com ainda mais dificuldades. Então, todo esse cenário, ele está deixando os investidores um pouquinho cautelosos. Não se fala em pânico, mas sim cautela. Agora a gente já tem um pouquinho mais de dado, onde se pode projetar cenários bons e cenários ruins, tá? Então, por isso, Europa, na sua maioria, caindo. Nikkei continua a queda, já há alguns dias vem caindo, né? E Xangai fechou aí quase no 0 a 0. Bitcoin, depois do halving, todo mundo falou que ia disparar. Não vi esse disparar, vi na verdade ela cair. Ela estava sendo cotada acima de 9 mil dólares. Agora está sendo cotada a 8.970. Aqui fala positivo, porque o ciclo de horário não bate com o que a gente vê. E o EWZ ainda não está no pré-market, né? Ainda não temos dados do pré-market. A gente tem dados do After Hours de ontem. Então ontem, depois do encerramento do pregão, no final do dia, além do que caiu mais 0,41. E aí, vamos no Ibov, que eu estou querendo mostrar para vocês. Bom, quem já acompanha sabe da cunha, né? Da cunha que eu tenho falado aqui. Deixa eu apagar essa média aqui. Sabe da cunha que eu estou falando já há um bom tempo, né? Essa cunha, um padrão de continuidade. Em tese, a cunha por si seria uma projeção altista, mas como ela vem acompanhada de um mastro aqui, imitando uma bandeira de baixa, eu vejo essa figura momentaneamente como uma figura de continuidade de baixa. O problema é que o alvo dela é lá nos 30 mil pontos, 32 mil pontos mais ou menos, uma queda violentíssima. Bom, de qualquer forma, nós tivemos ontem um dia bem ruim, né? Testou-se aí terreno positivo, mas no fim acelerou uma queda muito grande e terminamos o dia com 1,51% de queda, né? Essa queda aqui. Suporte imediato nós temos aqui mais ou menos no 77.300, não, 77.500 acho que é um número mais preciso. Né? Aqui está falando 600, mas eu realmente acho que é 500. Então mais ou menos aqui 77.500, um suporte aí mais ou menos nessa região. A depender da abertura, se a gente for tentar manter esse 0,4 de abertura, a abertura vai se dar exatamente nesse suporte, mais ou menos numa briga aí nessa região. Na perda desse suporte, aí sim temos um suporte bem forte na região dos 75 mil. Tá? Esse padrão é de continuidade, no momento eu não consigo vislumbrar alta, porém a gente não pode descartar que neste momento nós tenhamos a criação de um cenário de consolidação. Então o rompimento da figura seria
consolidado, seguindo mais ou menos esta regiãozinha aqui que eu já venho falando, ó, há muito tempo, entre os 75 mil e os 80 mil pontos, tá? Aqui está marcando 81.500. Lembrando que nunca é uma região precisa, né? Mas talvez tenhamos uma consolidação nessa região entre 75 e 81. É uma possibilidade, cada dia que passa, nós temos ela mais forte. Então, só recapitulando, perdeu esse suporte dos 77.500, o próximo é no 75.200. Perdeu 75.200, aí a gente vai buscar suporte lá no 71 mil. Aí tem uma distância grande para cair. Bom, a gente olha também sempre as bandas de Bollinger. Elas continuam aí diminuindo a volatilidade, né? Continua ainda nos seus terrenos aí de 7, 8%, mas um destaquezinho para de 8 períodos, para a banda de Bollinger curtinha, né? Já funilou bem forte e já está confirmando na banda de baixo, no desvio secundário, aqui no desvio de baixo, um suporte também, junto com a mesma região de 77.500, tá? Isso significa o quê? Para descer, a gente precisa de um pouquinho de força vendedora. Não tanta quanto para subir. E os nossos osciladores, MACD, aquilo que eu falei, né? Apontando uma divergência baixista, e os osciladores apresentando já um cenário um pouquinho mais diferente. O OBV continua com uma queda bem acentuada, que não condiz com o gráfico, e acumulação de distribuição em terrenos extremamente baixos, né? Em terrenos bem baixos, abaixo aí de 108, na casa aí de 108, e isso pode nos dar uma sensação de sobrevenda, mas não, tá? Ele pode cair mais, é que o gráfico ele tá pequenininho, né? Mas se você voltar mais no tempo, você vai ver que ele já foi negociado, ele já foi indicando outros valores mais baixos, tá? Então ele pode continuar caindo. O que a gente tem que olhar neste momento de acumulação e distribuição assim como o OBV, como eles estão acelerados para baixo, diferente do gráfico que não está tanto. Então o gráfico talvez queira acompanhar em algum momento e fazer um candle mais expressivo de baixa. Ou então isso aqui, esses indicadores estabilizam para realmente firmar aquela ideia da consolidação. O IFR nem se mexeu de ontem para hoje, né? Só uma leve baixinha, nada muito grande. Bom, gente, o que eu tinha para comentar é isso. Dia de muita prudência, de muita cautela. Infelizmente, um dia não tão simples, não tão tranquilo. Pelo menos no terreno brasileiro, em terras tupiniquins, nós já não temos assim mais aquele pânico do que esperar. Todo mundo quer ver o vídeo, mas os comentários aí de quem conseguiu acesso a alguma coisa do vídeo mostra que não é tão contundente, não é tão devastador como aquele blog comentou, né? Enfim, a você um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, um ótimo dia 13 aí. E agora a gente segue pelo Instagram, nos vemos por lá. Até lá!